Bom dia! Glória a Deus pela sua vida, por mais um dia que nós estamos aqui estudando um pouco mais da palavra e conhecendo um pouco mais da vontade de Deus. E hoje é sexta-feira, chegou o fim de semana, acredito que você está bem feliz por isso. Final de semana é dia de descanso, dia de desfrute e glória a Deus por isso. Talvez você vá trabalhar amanhã, talvez você vá trabalhar também no domingo, mas ainda assim que seja um final de semana muito abençoado na sua vida. E hoje nós vamos orar no final. Então, vamos direto para a palavra e conhecer um pouquinho mais aqui da vida de Abraão e da vontade de Deus. Vamos continuar no versículo que nós lemos ontem. Mas antes eu gostaria de recapitular aqui rapidamente tudo que nós aprendemos essa semana. E mais uma vez, nós estudamos um pedacinho da palavra, nós estudamos pedacinhos de versículos e, nossa, quanta coisa nós aprendemos, né? Então, antes de mais nada, a gente aprendeu o seguinte: o Senhor deu uma ordem para Abraão dizendo, seja uma bênção, né? E aí nós ficamos com essa meditação. Você é uma pessoa que é bênção? Aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta de ter perto, que as pessoas procuram, que as pessoas gostam de ouvir? Você é uma bênção? E o que mais nós aprendemos sobre as palavras que nós falamos e que podem parar a bênção de Deus, podem parar o plano de Deus na nossa vida? São as palavras torpes, né? Então, aprendemos que da nossa boca, mesmo que seja só de brincadeira, só pode sair aquilo que seja para edificar, aquilo que seja para transmitir graça. A palavra diz que a nossa boca tem o poder para a vida e para a morte. Então, às vezes, mesmo de brincadeira, quando a gente fala alguma coisa, isso se concretiza, porque tudo que a nossa boca declara vira uma profecia. Então, cuidado, suas palavras transmitem graça, tá? E o que mais? Nós falamos sobre vocação. Deus chamou Abraão para ser pai de nações. E Deus tem um chamado para a sua vida também. Ele tem um propósito. Ele não te fez por acaso, você não é um acidente, você nasceu pela vontade de Deus. E o Senhor tem um propósito na sua vida, né? Qual é a sua vocação? Já meditou sobre isso? Então, se você ainda não sabe, busca na palavra, busca no Senhor, ora. Busca ajuda também com pessoas mais experientes que possam te aconselhar, que possam te ajudar, porque o Senhor tem um chamado para a sua vida, ok? E ontem nós falamos do quê? Nós falamos que você não precisa ter medo. Que você, de repente, esteja passando por um deserto, mas esse deserto é só um caminho para você chegar até a terra prometida, que é Canaã. Então não precisa ter medo, não tenha medo de passar fome, não tenha medo da morte, não tenha medo de perigos, não tenha medo de nada, porque quem te protege? Quem te protege é Deus. Ele é o seu escudo, seu refúgio, sua fortaleza. E Ele não vai te desamparar nunca. E hoje, muito bem, hoje nós queremos falar sobre uma coisa muito importante, dando continuidade a essa palavra. E eu quero continuar a leitura aqui, lá de Gênesis 15. Nós lemos ontem só o versículo 1, eu vou avançar um pouco mais. Vou ler para você, desde o 1. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Só relembrando aqui, nós já falamos que galardão significa recompensa. Então Deus está dizendo para Abrão, a sua recompensa será muito grande. E respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro.
Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Muito bem, então ontem nós falamos que por medo de morrer e por medo, né, de passar fome, Abraão foi para o Egito, né, e aí aconteceu do faraó pegar a esposa dele, mas o Senhor veio, falou com o faraó, e aí Abraão foi embora e voltou para o caminho do Senhor. E como eu disse lá no começo, né, Deus teve um chamado para a vida de Abraão que foi: você será pai de nações. Só que até aquele momento Abraão não tinha nenhum filho. E ele já era velhinho, pode acreditar, ele já era bem velhinho. E aí passou-se muito tempo e nada do filho chegar. Ele foi pro Egito, voltou e ficou desanimado lá na tenda dele. E ele achava: poxa, o Senhor me deu riquezas, me deu bens, me deu muitas coisas, e tudo isso vai ficar para um escravo que nasceu na minha casa. Mas Deus disse para ele: não, é um herdeiro nascido de você, seu sangue, sua posteridade. Deus fez uma promessa, ele falou: você será pai de nações, de você eu farei uma grande nação. E acredita, os filhos de Abraão, essa grande nação de Abraão, somos eu e você que aceitamos a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele descende da casa de Abraão. Se a gente estudar a genealogia de Abraão, a gente vai perceber que dos filhos de Abraão veio a geração da tribo de Judá, que veio Davi, e de Davi em diante veio também Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele está na genealogia de Abraão, e todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor, fomos feitos filhos de Deus e portanto somos descendentes de Abraão. Então olha só a promessa do Senhor se cumprindo na vida de Abraão. Deus disse: de ti farei uma grande nação. E olha só quantos cristãos, hoje o Brasil, a grande maioria acredita em Jesus Cristo. E eu não falo só de quem é evangélico, não, né? Católico, pessoas que acreditam em Jesus Cristo verdadeiramente, que realmente têm fé que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar e que um dia ele vai voltar para nos buscar. Toda essa é a geração, é a descendência de Abraão. E aqui está dizendo, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí o Senhor me conduziu aqui para uma outra palavra que fala o seguinte, né? Tá lá no Novo Testamento, no livro de João. João 12, versículo 44 ao 46. Tá escrito assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então olha só, Jesus está na genealogia de Abraão. E todo aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus. E Jesus, ele veio ao mundo para salvar as pessoas. Na semana passada eu comentei, olha só como Deus é maravilhoso e alinha todas as coisas. Ele me conduziu mais uma vez para essa palavra, né? Não é o mesmo versículo, mas veja, é a mesma palavra. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não permanece nas trevas, ou seja, tem a vida eterna, vai para o céu, não vai mais para o inferno. Então a preocupação de Jesus Cristo é o que aqui? Salvar a humanidade. Se não fosse assim, por que ele teria que morrer na cruz? Por que ele teria que passar por tanto sofrimento? Ele foi torturado, ele foi moído, foi crucificado e o sangue dele foi inteiro vertido na cruz. Para quê? Para salvar, para que todo aquele que crê em Jesus não permaneça nas trevas. Então, se você crê em Jesus e se você declarou com a sua boca que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, então você não vai mais para o inferno. E ouça, é importante isso daqui, escuta.
Eu ouço muitas pessoas dizendo, mas eu tenho Deus no meu coração. Jesus é cavalheiro. Presta atenção aqui. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele mete o pé na porta e entra. Ele não pede licença. Ele não se importa com a sua vontade, mas Deus se importa. Jesus se importa com a sua vontade, ele se importa com o que você quer. Por isso que ele diz aqui, quem crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, você precisa crer. Jesus não pode e não vai porque ele não quer. Na verdade, ele pode, mas ele respeita a sua vontade. Deus pode tudo, mas ele respeita a sua vontade. E, portanto, ele não vai fazer nada na sua vida que você não permita. E olha só, lá em Apocalipse 3, no versículo 20, está dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só uma observação. Aqui quando diz cearei com ele e ele comigo, o povo judeu, né, tem um costume que é muito interessante, que é o seguinte: eles só comem, eles só fazem uma refeição com alguém em quem eles confiam e têm aliança. Aliança significa o quê? Um compromisso, um voto de que eu estarei com você sempre para o que você precisar, né? Então, quando ele diz aqui, eu cearei com ele e ele comigo, Jesus está falando de ter uma aliança. Mas o que ele fala no começo? Eu tô à porta e eu bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, mas se você não abrir, eu não vou entrar. Então, para essas pessoas que costumam dizer, eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Eu te pergunto, alguma vez você abriu a porta do seu coração e convidou Jesus para entrar? Disse para ele, Jesus, a porta do meu coração está aberta, entra e faz morada no meu coração, eu te recebo como o Senhor da minha vida. Alguma vez você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Porque Jesus é cavalheiro, ele é educado e respeita a sua vontade. Ele respeita o livre-arbítrio que ele mesmo te deu, sua vontade de escolha. Então, se você não escolher abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar, ele vai ficar à porta e vai esperar, e vai bater até você abrir. Então, se hoje você acredita em Jesus Cristo e você ainda não fez esse convite para ele entrar no seu coração, eu quero te convidar para fazer essa oração comigo. Por favor, feche os seus olhos, curva sua cabeça e repete comigo. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo, que morreu na cruz para me salvar e que ressuscitou e hoje está vivo. E eu creio que o Senhor vai voltar para me buscar. E hoje eu abro a porta do meu coração e te convido. Entra, Jesus, no meu coração e faz morada. E tem uma aliança comigo. E eu terei uma aliança contigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Então, que Jesus faça morada no seu coração, na sua vida, e você já tem a vida eterna. E a meditação de hoje é essa. Em quem você acredita? Em quem você crê? Porque aquele que crê em Jesus, convida ele para entrar. Em quem você crê? Tenha um final de semana muito abençoado, uma sexta-feira cheia de amor, e eu volto na segunda-feira. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.